Olá, alunos e alunas! Estamos aqui com mais uma aula. Hoje falaremos do boot room, energização da linguagem mais baixa do boot room de inicialização, ou o booting. Então a gente vai falar um pouco aí sobre como é feito o processo de energização dos iDevices, dos iPhones. Então essa videoaula é para você do treinamento nível 4 Evolution, uma nova aula do RUM da inicialização. Estamos aqui com o nosso fluxograma de energização no modo normal. Então aqui estamos no modo normal mode. O que é bootar o iDevice? É iniciar o processo de energização, pressionando-se aqui então a tecla Power, aquela Hold Key Low, levando o nível lógico baixo para o conector do FPC do Hold Key Low underline L. Quando você aí conecta nível 0 no pino de energização do FPC do botão Power, do flex do Power, você coloca nível 0 ali. Ali começa a energização. O processo de energização começa então logo depois você prover o nível 0 aquele pino respectivo ao hold key nível baixo. Nesse instante, inicia-se o vetor de reset, ou seja, é feito um reset, um full reset chamado vetor de reset na linguagem de programação mais baixa, na RUM de inicialização. A RUM de inicialização contém as instruções básicas de como energizar o aparelho. E, teoricamente, essa RUM de inicialização, onde contém o bootloader, não pode ser modificada. Então, essa RUM de inicialização, os dados de inicialização são gravados na hora da produção e é protegido por um enlace seguro. E todo o processo de energização vai avançar no fluxograma com as certificações CA. Tudo aqui é assinado por chaves criptografadas e só vai avançar a energização se for validada essa chave CA Key. Então, quando você pressiona Power, primeiro ponto é um reset total no circuito lógico, e onde eu tenho também um contador de reset, que vai contar segundos, porque após toda sequência de boot ser efetuada, eu tenho o reset da parte lógica 13 segundos após o vetor de reset inicial. Então, logo após o vetor de reset inicial, a ROM, Read Only Memory, que contém o processo de start inicial, é feita a leitura. E essa leitura da ROM de inicialização está na memória NOR, na RAM e na SRAM, todos SDRAM. Todos eles vão participar da energização inicial. A energização inicial começa com o bootloader. Então tem o primeiro parte que é o low level bootloader, que é a linguagem baixa de máquina, mais baixa de máquina, onde contém os dados de inicialização, onde começa a alimentar seu aparelho, alimentar as partes da PP CPU, PP SOC-VAR, PP SDRAM, PP EPOC, PP Core, PP GPU. Então, todas as malhas fundamentais que o Power Manager provê para a CPU energizar a linguagem mais baixa de máquina devem estar em perfeito funcionamento. Por quê? Ao começar a ROM de energização, caso falhe as alimentações da SDRAM, da SRAM, da PP SOC, PP SOC-VAR, PP Power Core, seu aparelho ficará no modo DFU. Tá? Então é fundamental os indutores, as alimentações que o PMU provê para que a CPU comece a ler o boot room estejam em perfeito funcionamento. Caso o certificado de energização estejam perfeitos, a chave CA esteja perfeito, passa o processo de energização ainda do low level bootloader. Aqui é o low level bootloader que começa a energizar o aparelho. Então aqui eu tenho aqui o image 4, onde é implementado também o jailbreak. E a chave pública sendo válida, a energização continua. E aqui eu tenho o reboot, que efetivamente é o bootloader. Então aqui começa a energização do boot room, na ROM de inicialização do bootloader. Caso exista erro na chave certificado do low level bootloader, seu aparelho ficará em recovery.
Caso o e-boot também encontre falha de certificado de chave de validação, ele também ficará em modo recuo. Então a gente começa a ler o boot room do aparelho com a ROM interna, o low level bootloader, certifica que é uma chave válida, o e-boot, que é o bootloader que controla a energização, que boota o aparelho, começou a energizar o aparelho, validando todos esses processos, a função main agora a função main toma o controle da energização e a função main vai conectar o software ao hardware através do kernel. E aqui a função main ativa o controle da parte do iOS. Então aqui eu tenho aqui já NAND lendo o iOS e o RF começa a funcionar através desses 13 segundos aqui provenientes de um reset que vai resetar o BBPMU. Então toda essa lógica de inicialização depende aí das alimentações da CPU que o Power Manager provê, das certificações de segurança dos livros do bootloader, das Apple CA Certificate, das validações de alimentação, das certificações de validação, das chaves confiáveis para que o bootloader energize o aparelho e a função main assuma o controle através do kernel do hardware. E o iOS efetivamente funcione no seu aparelho e o RF comece a energizar. Então aqui é um processo básico da ROM de inicialização para você ter uma ideia básica de funcionamento do bloco de energização da ROM de energização. Caso o meu boot ROM tenha uma falha no básico da alimentação lá, meu aparelho ficará somente em DFU. Verifique as alimentações, solda da CPU, sinais lógicos. E a energização vai avançando. Eu venho o low level bootloader, certifica que está válido, avança para o e-boot, começa a energizar o aparelho e essas chaves aqui são todas checadas. Caso eu tenha um erro aqui no bootloader, no e-boot, meu aparelho ficará em modo recuo. E se passando as chaves validadas, o bootloader libera a energização começa a funcionar e a função main toma controle do hardware através do kernel, seu aparelho energiza o iOS e a parte de RF começa a funcionar 13 segundos logo após o boot inicial do seu aparelho. Aqui você tem o seu aparelho já em funcionamento, logo aí os 13 segundos do reset do BBPMU, a parte de RF funciona e a função main tomando conta do hardware na parte lógica e na parte de RF, o seu aparelho funcionando. Esta é uma aula básica de ROM de inicialização. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima videoaula. Telecélula nível 4 Evolution.